Bom dia, turma aí do 7º ano da Escola Marina, aqui é a professora Suzana. E hoje eu vou estar falando com vocês sobre a Idade Média. Na aula passada eu vi que muitos de vocês não viram o vídeo, não mandaram atividade para a professora. Esse conteúdo não está no caderno 2, vocês estarão pegando, né? A escola hoje está aberta para a entrega do caderno 2, peguem o caderno 2. Gente, quem já assistiu o primeiro vídeo lá do YouTube, viu aí que a Idade Média é um período de 1000 anos que vai então entre o fim de Roma e até o Renascimento. Renascimento no século XV. O que eu queria que vocês vissem aqui nessa primeira atividade? Vocês estão vendo aí comigo? Olha aqui, eu coloquei para vocês nessa tabela aqui as principais características. Deixa eu ver se eu aciono a caneta aqui. As principais características. Então, eu tenho aqui, a economia baseada na agricultura. Nós vamos ter uma característica, o feudalismo, que acontece dentro da Idade Média, um período de muita violência. O comércio era muito fraco, porque as pessoas viviam nos feudos, nas propriedades rurais, onde tinha um castelo. E é interessante a gente falar aqui da sociedade feudal. Então, como é que as pessoas se organizavam? É como hoje, eu perguntar no século XXI, como é que as pessoas se organizam hoje, né? Hoje nós vivemos em famílias, nós temos pessoas ricas, pessoas pobres, temos a classe média, não é isso? As pessoas hoje recebem salário. Uma pessoa que vive na linha da pobreza, ela pode hoje, no nosso sistema chamado capitalismo, conseguir acumular dinheiro por meio do trabalho e conseguir ser uma pessoa rica, não é verdade? Mas essa sociedade aqui, ela tem uma característica muito importante. Por quê? Olha comigo aqui, a sociedade era estamental. Então, ela não mudava de classe. Então, se você nascia um servo lá, um camponês trabalhador, que é a mesma coisa, você não conseguia se tornar o dono do castelo, um nobre. E aí eu vou desenhar aqui a pirâmide para vocês, Então, a gente tinha 3 grupos da sociedade. O clero, que era o grupo mais rico, depois vinham os nobres e depois o grupo dos servos. Tá bom? Então, a gente tinha aí os ricos, os cavaleiros. Aqui eu fiz um risco a mais, né? Aqui você não tem. E o terceiro grupo aqui, que seria o grupo dos servos ou trabalhadores. Tudo bem? Então, tá bom. Então, por isso a gente chama estamental. Se o grupo mais importante, mais rico era da Igreja Católica, que era o clero, é claro, por isso que tá aqui já, se você colocar na tabela, tá aqui, o grande poder da igreja, né? O poder dos reis era fraco, nós vamos ver depois, por isso que é muito importante a gente estudar o período que os reis vão ficar muito fortes. Agora eles são fracos, tá? E quem tinha mais poder político, eu falo aquele poder de decisão ali na vida das pessoas, eram os donos dos feudos, os chamados senhores feudais, ou vocês podem achar só senhores, beleza? E aí o que é interessante? Quando um rico, nobre, como ele tinha muita terra, eu vou fazer um desenho, ele tinha tudo isso de terra, tá? Vou desenhar ele aqui, bem bonitão para vocês. Parecendo um girino, né? Filhotinho de sapo. Bom, como ele tinha muita terra, e nós estamos falando num período de invasão, qual que era a preocupação dele? A segurança. Ele tinha um castelo, beleza, só que só o castelo em si era pouco. Ele pegava outro nobre, aqui. Deixa eu repetir essa ligação. Isso acontece. Esse nobre, ele pegava, olha aqui, acompanha o desenho, parte da sua terra, fazendo aqui, peguei 2 partes grandes, e ele dava a outra pessoa, a outro nobre não tão rico como ele, certo? Como que era feito isso? Eles iam num cartório e escreviam lá a escritura? Não. Era tudo por meio da palavra. Olha que interessante, diferente da nossa cultura, né? Porque hoje, se a gente quer comprar alguma coisa, dar alguma coisa para alguém e não ter um problema, a gente tem que assinar um papel, fazer um contrato.
eles faziam uma cerimônia, a cerimônia da vassalagem. Olha aqui no quadrinho, tem aqui, ó, principal das características, a prof colocou aqui a vassalagem. Estão vendo aqui? Deixa eu marcar aqui com a canetinha. E o que era? O rico, aquele que tinha muita terra, fazia com que o outro nobre, não tão rico, jurasse a ele fidelidade. Isso você vê muito nos filmes da Idade Média, mas com os cavaleiros. Os cavaleiros faziam isso, né? Aquela questão de se ajoelhar, colocar a espada no ombro, a outra espada, dar um tapa na cara. Vocês já viram isso? Isso aí é cerimônia de cavalaria, mas também é o que acontecia na vassalagem. Então era um juramento de fidelidade, tá certo? Isso é uma característica muito interessante, aonde a palavra ela valia muito. Talvez os seus bisavós, seus avós vão falar que num tempo passado, o que as pessoas falavam era mais importante que qualquer coisa escrita. Hoje nós vivemos um período em que tudo tem que ser escrito, documentado, porque o que as pessoas falam a gente não pode considerar. Tudo bem? Tudo que eu estou falando, olha aqui comigo, está aqui nessa parte onde está escrito vassalagem. Tudo bem? A rede de vassalagem. Quem dava a terra era chamado de um nome diferente, suzerano. E quem recebia a terra era o vassalo. Tudo bem? Beleza? Beleza. E aí a professora colocou aqui também sobre o feudalismo e a professora explica que eles viviam da agricultura. E olha que interessante o feudalismo, que era a forma de organização social e econômica dessas pessoas. Era tudo baseado na terra, no feudo. Chamava-se feudo, por isso o feudalismo. E é uma coisa mais importante que a gente tem que ver, que aqui não rolava dinheiro, não rolava grana. As pessoas trabalhavam para as outras em troca de comida e proteção. Olha só, o meu filho pequeno, ele fala assim: mãe, eu queria tanto que não tivesse dinheiro, porque tudo a gente tem que pagar, a gente tem que comprar, tudo precisa de dinheiro, na verdade. Então, teve um período da história, eu sempre falo isso para ele, que não houve tanto dinheiro, quase não havia dinheiro. Só que as pessoas não recebiam salário, mas elas recebiam a proteção em caso de invasões, né, de revoltas, de guerra. Para vocês verem o tamanho da violência, da insegurança, do medo que essas pessoas viveram. Eram muitas disputas por terra dentro da Europa, beleza? Qual é o nome desse período? Feudalismo, que aconteceu aonde? Não, qual é o nome desse processo histórico? Feudalismo. Aconteceu na Idade Média. Então, as pessoas não tinham dinheiro, mas como é que as pessoas faziam para ter uma coisa que elas queriam? Elas trocavam os produtos, faziam a troca dos produtos, tá? O que nós chamamos de escambo, quando a gente troca. Ah, eu não tenho arroz, mas aquele meu vizinho produziu feijão, e eu vou lá e levo um pouco do arroz e pego o feijão, então é uma troca chamada de escambo, tá bom? Então aqui vocês têm certinho, a professora escreveu. O outro título que tem aqui é a sociedade feudal, e a professora colocou aqui, ó, o grupo dos mais ricos é o grupo do clero, depois vem os nobres, que são os ricos, e o terceiro grupo, que a gente pode usar 3 nomes para falar deles, que são servos, chamados trabalhadores, camponeses. Em alguns livros a gente acha que eles, também o termo vassalo, mas geralmente o vassalo, pelas fontes históricas que nós temos desse período, eram homens de algum poder aquisitivo. Então eram nobres, não tão ricos, que recebiam essas terras, tá bom? E os mais pobres, esse grupo grande, eles trabalhavam para esses nobres, em troca do quê? Terra, comida e proteção. Só que além de trabalhar para eles pagavam vários impostos e davam. Como é que era o imposto? Lembra que não tinha dinheiro?
dinheiro quase não tinha nessa época, eles davam parte do que eles produziam para esses ricos. Olha só. Então, não é porque não existia dinheiro que tudo era fácil e simples, muito pelo contrário, né? As pessoas eram obrigadas a trabalhar, eram obrigadas a pagar imposto da mesma forma. Tudo bem? Então, essa nossa aula de hoje, eu quero ver que vocês vejam esses vídeos, porque fica marcado no YouTube quem assiste e quem assiste. Fica lá, que vocês não estão visualizando os vídeos. Tudo bem, turma? Um abraço e eu vou encerrando a nossa aula por aqui. Se cuidem!